Então, hoje eu vou falar de buracos negros, porque o conteúdo é gravitação e é um crime falar de qualquer outra coisa. Bom, começou. A ideia dos buracos negros começaram depois da publicação da teoria da relatividade geral de Einstein, que foi em 1905, se não me engano, que ela afirmava que a velocidade da luz é a velocidade mais rápida possível para qualquer objeto que tenha massa. E então já era sabido desde dos tempos de Newton lá atrás a equação para a velocidade de escape de um corpo dada a superfície de um corpo com massa com uma atração gravitacional, então a velocidade que você precisa para escapar daquele campo gravitacional. E foi teorizado a existência de um objeto em que a velocidade de escape seja maior do que a própria velocidade da luz. Então, é um objeto que é impossível escapar do campo gravitacional dele. Para chegar nessa fórmula aqui é bem simplesinha, que essa aqui é a fórmula do raio de Schwarzschild, que é só você pegar a fórmula da velocidade de escape e substituir a velocidade pelo c e você isola o raio. Essa fórmula ela afirma então que qualquer objeto com massa pode se tornar um buraco negro, desde que seu raio seja muito pequeno, um raio tal que é descrito por isso daí, 2gm sobre c quadrado, em que c é a velocidade da luz. E mas tipo, isso ainda era muito teórico, até porque eu não sabia de nenhum jeito de como alguma coisa poderia ser comprimida tanto, como alguma quantidade de matéria poderia ficar tão pequena. E é aí que entra as estrelas. Então, as estrelas elas são formadas por no começo é principalmente hidrogênio e a pressão da gravidade é muito grande. Ela vai puxando essas quantidades imensas de hidrogênio e apertando um contra o outro, de modo que no núcleo vai gerando uma pressão imensa e uma temperatura imensa também. E essa pressão e a temperatura são grandes o suficientes para o hidrogênio começar a fundir em hélio. Essa fusão nuclear ela gera uma quantidade imensa de energia e essa energia ela vai fazer uma pressão e ela vai tentar expandir a estrela, enquanto a força da gravidade vai tentar contrair a estrela. E tem um equilíbrio em que a estrela vai ficar num tamanho certo. E é isso que determina o tamanho e o brilho das estrelas. Então, esses números que eu tenho aqui são para estrelas cerca de 8 a 10 vezes a massa do Sol, que são o menor tamanho de estrela assim que é realmente um candidato a virar buraco negro. E essa fusão de hidrogênio vai acontecer até que quase todo o hidrogênio se torne hélio. E isso demora alguns bilhões de anos. Para o hélio, quando ele for comprimido, então quando acaba o hidrogênio, a fusão para, então a pressão que tenta expandir a estrela para de fazer força, então a gravidade começa a ganhar e a estrela começa a se comprimir muito. Isso vai aumentar ainda mais a pressão e ainda mais a temperatura, que vai permitir a fusão de hélio. E o hélio vai se fundir em carbono em alguns milhões de anos. Acontece a mesma coisa, acaba o suprimento de hélio, ou a estrela fica ainda menor e ela começa a fundir carbono. A fusão de carbono ela libera muito mais energia do que a fusão de hélio e de hidrogênio, então isso vai fazer a estrela expandir. Essa é a fase que é chamada de gigante vermelha. E esse ciclo meio que se repete de carbono, o carbono vai se fundir em neônio em alguns séculos. O Acontece a mesma coisa, o neônio vai começar a se fundir em oxigênio em cerca de um ano. O oxigênio vai se fundir em silício em alguns meses e o silício se funde em ferro em cerca de um dia. O ferro ele é diferente porque ele é o elemento mais estável. Então, tanto as cadeias de fissão quanto as cadeias de fusão elas vão parar no ferro. Fundir o ferro em um elemento mais pesado não dá energia e fissurar o ferro no elemento mais leve também não vai te dar energia. Ele consome energia para se fundir e consome energia para se fissurar. Então, quando o núcleo da estrela se torna majoritariamente ferro, ela vai cessar completamente a fusão e a força da gravidade vai ganhar. Então, toda aquela massa da estrela que estava espalhada num raio gigantesco vai começar a colapsar em direção ao centro dela, que é da onde vem a força gravitacional. E é uma quantidade de massa ridiculamente gigante e ela viaja até 25% da velocidade da luz. E quando ela chega nesse núcleo de ferro, duas coisas podem acontecer. Ou a pressão degenerativa dos elétrons, que é quando a força fraca e a força forte elas têm um balanço, né?
E quando os núcleos e os elétrons estão muito, muito perto um do outro, eles sentem uma força de repulsão imensa. Se as forças de repulsão for suficiente para combater essa força da gravidade puxando a matéria para o centro, ela vai virar uma anã branca. E se essa força não for suficiente, se a força da gravidade for muito maior, ela vai colapsar e vai se tornar um buraco negro. O, o buraco negro, então, ele a gente já sabia como ele poderia se formar, mas ainda não tinha evidência de que algum existia. As primeiras evidências foram coletadas já no século XIX, com órbitas de estrelas muito esquisitas, que elas têm uma velocidade muito alta e elas fazem uma curva muito fechada, que isso indica que elas estão orbitando um objeto muito, muito massivo, e naquele lugar o brilho que está vindo de lá, que é o brilho do disco de acreção do buraco negro, não é compatível com uma estrela daquela massa. Se aquele brilho viesse de uma estrela, seria uma estrela muito menor. Então, isso é uma forte evidência do buraco negro, que tem uma massa muito gigante num raio muito pequeno que quase não gera luz. Então, isso basicamente elimina a possibilidade de estrela. Toda a luz do buraco negro que é gerada é pelo disco de acreção. E essas estrelas tinham uma órbita muito fechada. E essa foi a primeira evidência. E depois aconteceu várias outras coisas, mas a mais marcante, que foi bem recente, que popularizou um monte, foi a primeira imagem do buraco negro, que foi buraco negro de outra galáxia lá, foi feito em 2019. E isso que dá de ver na foto é meio difícil de interpretar, mas essa parte que está mais brilhante ali embaixo de amarelo é a parte do disco de acreção que está vindo pra gente, que acontece um efeito Doppler dessa luz. Então a luz que está mais clara é a luz que o disco de acreção está rodando em direção a gente, e a parte mais escura é a direção que o disco de acreção está rodando para longe da gente. E toda essa luz vem do próprio atrito. O buraco negro é muito pequeno, ele tem um raio pequenininho comparado à massa gigantesca dele. Então as órbitas, tipo, uma órbita estável em volta do buraco negro precisa ter uma velocidade muito, muito alta. E essa velocidade é tamanha que o próprio atrito entre essas partículas que estão rodando no disco de acreção faz elas esquentar para uma temperatura imensa, e essa temperatura gera esse brilho que a gente está vendo. Esse brilho não era para ser assim amarelo, isso é por causa do efeito Doppler, porque está muito distante, então vai ter um redshift, que é chamado. E, e essa luz está chegando pra gente, por isso que a gente vê ele assim, e o centro está realmente preto, porque é um buraco negro, não uma estrela. Então ele não vai emitir luz. E também os buracos negros, eles não são 100% assim inescapáveis, né? Tipo, alguma coisa que entrou no buraco negro nunca jamais vai sair, mas eles também não duram para sempre. Tem um processo chamado radiação Hawking, que vai fazer com que eles meio que evaporem, que é quando duas partículas virtuais, que são basicamente uma energia no vácuo, tipo, o vácuo não é sempre vazio, está sempre surgindo pares de partícula e antipartícula e se aniquilando, e elas vão ser geradas, muito raramente, mas eventualmente vão ser geradas com um par de partículas. Tipo, uma das partículas do par vai entrar no buraco negro e a outra vai ser expulsa para longe. E isso é o que chama de evaporação Hawking. E é assim que os buracos negros vão morrendo no final de tudo, mas isso demora uma quantidade imensa de tempo. Bom, é isso que eu tenho para falar. Qualquer coisa que eu for colocar mais vai ficar muito longo. Eu acho que isso é o mais relevante assim para falar sobre buracos negros. E é isso. Obrigado por assistir.